Vamos a mais um entendimento. Daniel 12, a grande tribulação. Por que não ocorrerá? Por que não ocorrerá a grande tribulação de Daniel 12? Eu quero fazer uma leitura ali dos 13 versículos que está contido no capítulo 12 de Daniel, que foi profecia. Foram palavras proféticas para o seu cumprimento no período de 70 semanas. 70 semanas vezes 7 dá 490 anos, como está em Daniel 9:24. E eu quero ler, eu quero bater um papo com você aqui, não passar o meu entendimento, bem assim, bem superficial, que não tem nada fora da Bíblia, não tem outro entendimento. Tem carnal, tem, que nem se eu escrever apostila. Eu vou fazer a apostila aqui. Para dar várias páginas daquela apostila, vai ter que ter encheção de linguiça. Vai ter que ter historinhas contadas, aquela enrolação. Porque se você passar o simples e puro entendimento, não tem como você escrever. Eu vou escrever a apostila de Daniel 12. Não tem, então não precisa. O nosso entendimento está contido nos 66 livros da Bíblia. Fora isso daí, aí já começa a entrar, entendimento da mente humana. Aí entra a doutrina dos doutores, dos oradores, daqueles que têm um português irrefutável, vírgula, ponto e vírgula, e não sei o que lá, tudo certinho. Aqui não, aqui eu quero bater um papo com você. Então eu te convido a ler Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. E vamos ver essa tal dessa tribulação aqui, que fala o tempo do fim. Deixa eu ver se como que está na Almeida Corrigida Fiel o subtítulo. Eu estava vendo aqui, ó, o subtítulo, porque eu estava fazendo uma leitura aqui nessa Bíblia Scofield. Aí você pega aqui, ela destrincha bastante. Essa Bíblia aqui ela é boa. Ela é boa, só que aquele negócio, as divisões deles, divisões conforme o entendimento deles, né? Conforme o entendimento deles. Então está claro que o dia do Senhor foi o juízo, mas aí eles vão com o entendimento deles e colocam que não, que aquilo ali foi... É ruim até de você subir aqui. Cadê Daniel? Onde está Daniel? Sei lá, tá por aqui. Tá por aqui o Daniel. Então ele nesse texto porque aqui usa o Almeida Corrigida Fiel, aí fala no versículo 2 sobre ressurreição. Já na Nova Almeida atualizada, deixa eu ler nessa daqui. Vamos nessa daqui, que pelo menos o subtítulo aqui já começa mais ou menos no que eu quero falar. Veja, Daniel 12, aqui está, no subtítulo deles, a grande tribulação. Serão salvos os israelitas inscritos no livro. Pelo menos aqui, você vê que foi escrito, o livro de Daniel foi escrito para os israelitas. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Ali, de Romanos a Filemão, nas 13 epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, 13 epístolas. Mas e Hebreus? Hebreus foi escrito por outro. Não faz parte do escrito de Paulo. Para dar o entendimento, nas 13 epístolas, porque Hebreus foi escrito carta aos hebreus. Quem era o povo hebreu? Os israelitas. Então o livro de Hebreus foi escrito para os israelitas. Então toda a Bíblia, 66 livros, tirando os 13 escritos por Paulo, de Romanos a Filemão, o resto foi escrito de judeu para judeu. A verdade é essa. Olha como é simples imaginar saber disso. Por isso que não tem como você colocar 14 epístolas de Paulo. Você fala, Hebreus. Não, porque Hebreus foi escrito para os hebreus. E Paulo escreveu para os gentios. É assim ou não é? Então tá. Então aqui, ó, no subtítulo dessa Almeida Corrigida Fiel, a grande tribulação. Ou seja, a profecia quando iria acontecer a grande tribulação. Serão salvos os israelitas inscritos no livro. Então se eu estivesse lá com você, Daniel, essa profecia não era para mim, porque eu não sou judeu, eu sou gentil. E naquele tempo se levantará. E naquele tempo, qual é o entendimento desse escrito? E naquele tempo? O mesmo naqueles dias, depois daqueles dias, ou seja, o dia do juízo, o dia do Senhor.
Por isso que fala. E naquele tempo, você pode ver que era um tempo, um espaço de tempo ali preparado para acontecer algum advento grande, alguma coisa grandiosa. Era um tempo preparado. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem era o povo de Deus? Era os judeus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Foi dito, Joel também disse, que naqueles dias a angústia, a tribulação seria algo tão indescritível como nunca tinha acontecido e como nunca mais nunca mais aconteceria. Eu estou abrindo essa boca aqui porque eu tomei um chá quente agora e agora é 7h20 da noite e eu dei uma cochiladinha de uma meia hora, então essa abrição de boca vai ser difícil. Hoje não tem ventilador ligado, não tem nada não, mas está difícil isso aqui. Então, o grande príncipe que se levanta a favor dos seus filhos, dos filhos do teu povo. Então isso aqui era para os judeus. Veja você que é adorador de as profecias de Daniel. As profecias de Daniel foi pura e exclusivamente para os judeus, para o povo de Deus, os judeus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, depois que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, os judeus, todo aquele que for achado escrito no livro. Escrito no livro. Isso daqui não mexe com o meu emocional. Não mexe porque eu acredito em Eclesiastes 12:7. Eu acredito em Isaías 42, versículo 5. Que todo ser humano racional, porque o humano todo ser racional, lá em Isaías 42:5, tem espírito. E o espírito que está nos seres racionais, ele volta de onde veio. Eclesiastes 12:7. Então isso aqui não é um versículo desse que não mexe em nada na minha cabeça. O meu entendimento aqui é que isso aqui foi para os judeus e que todo aquele que for achado é escrito no livro. Isso aqui era um enigma. Mesma forma que João escreveu, que o Espírito Santo usou enigmas pela boca de João, aqui também o Espírito de Deus usou enigmas pela boca de Daniel. É simples assim. Aí pega uma palavrinha dessa aqui, todo aquele que for achado no livro, aí as pessoas trazem para os dias de hoje, isso aqui tem mais ou menos uns 2.600, 700, quase 3.000 anos, tá? O negócio desse aqui. Uma profecia dessa. Aí as pessoas trazem isso para os dias de hoje e pega isso daqui e fica matutando. Tá vendo? O meu nome tem que estar escrito no livro, porque se não tiver no livro, está escrito aqui. Ô, cara pálida. Isso aqui tem 2.600, 2.800 anos mais ou menos. De lá aconteceu tanta coisa. Aconteceu o período de silêncio, aconteceu a crucificação, ou não sabe se foi crucificado ou foi pendurado Jesus, Yeshua. Depois veio o juízo do ano 70. Ô, criatura. Depois nós estamos há quase 2.000 anos dos acontecidos do ano 70. Coloque no seu lugar. Esquece isso aqui. O espírito que está aí dentro de você, ele volta de onde veio. Ele volta para onde veio, para o reino espiritual. Porque todo ser racional, ele tem espírito. Porque se ele não tiver espírito, ele é igual uma lebre. Ele é igual uma cobra coral. Ele é igual um elefante. Ele é um ser irracional. 2. Veja esse versículo 2 aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel estava falando quando que ia acontecer isso? Quando e naquele tempo, naquele período preparado por Deus para fazer algo grandioso e acontecer essas coisas, e muitos dos que dormem no pó iria ressuscitar. Então isso daqui aconteceria naquele tempo, naqueles dias. Aí volta a falar, né? Como que vai ressuscitar? Isso era uma profecia, isso era um enigma. Como que pode uma pessoa, depois de 1 ano e meio, 2, 3 anos que ele morreu, que o corpo se desfez, os micróbios comeu todo, destruiu a carne, como que vai ser ressuscitar?
A religião espera a ressurreição da carne. Como que pode? Isso era um enigma. Vai vendo. Os que for... E aqui fala assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra. No pó da terra. Mas, então, aqui seria uma contradição, se isso daqui fosse realmente se tratando de um corpo de um ser humano, seria uma grande contradição com o que também Deus falou pela boca do sábio em Eclesiastes 12:7, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, que o deu, volta de onde veio. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então veja que aqui estava sendo dito a Daniel, de uma forma espiritual, para ele fechar aquele livro, fechar de uma forma metafórica, fechar aquele conhecimento, fechar aquela profecia, porque o tempo ainda estava meio longo. Estava longo ainda para acontecer isso, não era de uma hora para outra. Porque isso daqui, você voltando lá em Daniel 9, no versículo aqui, 9, 24, veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Você consegue entender? Então, que o prazo ali, o período de quando aquela profecia está sendo dita, ela iria durar 490 anos aproximadamente, era uma profecia. O período de silêncio com mais os 70 anos que a geração que Jesus falou, dá os 490. Então, no ano 70, se cumpriu isso daqui. Então, aqui no Daniel 4, no 12:4, ele falou, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Então, até a consumação do tempo, de tudo, era para fechar. Então, por que nós aqui, se nós sabemos que esse tempo aqui durou 70 semanas, durou 490 anos? Porque Daniel, por causa de Daniel 9:24. E por que Jesus falou da geração e porque Daniel também no versículo 2 de capítulo 9, ele falou sobre o período que Jerusalém seria destruída. Então, você ligando essas coisas, você entende o porquê que isso daqui era para o fim dos tempos. Quando Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 1 ao 3, falou que, perguntaram para ele, Senhor, e que sinais haverá das coisas que acontecer? E o final dos tempos. E o principal dele seria a queda do templo, que ele falou. A queda do templo era o símbolo maior do fim dos tempos. Era o que simbolizava maior. Isso daí. Então, aqui era para selar o livro, porque o tempo não estava tão perto. E tudo, deixa eu ver isso aqui na Nova Almeida atualizada. Como que está isso aqui na Nova Almeida atualizada, esse versículo aqui? Ó. De vez em quando dá uns tilt aqui nesse mouse. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicar. O que foi esse saber que se multiplicou na época dos discípulos e na época de Paulo? O Evangelho, a pregação do Evangelho. Porque até então, eles não conheciam, até a vinda de Jesus, eles conheciam Moisés, as leis de Moisés, dadas a Moisés, maldições, jugo, fardo. Aí veio Jesus pregando o evangelho da circuncisão, as boas notícias para os judeus. Boas notícias a respeito do reino de Deus que estava próximo. Aí depois veio Paulo pregando o quê? O evangelho da incircuncisão, as boas notícias aos gentios que o reino de Deus estava próximo. Por isso que o conhecimento deles aqui, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Por quê? Porque Deus derramou nos últimos dias do Espírito dele sobre as pessoas tiveram dons e títulos, como está em Efésios 4. Foi dado dons e títulos às pessoas para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo. E Jesus, e Pedro, Tiago, João, eles pregavam o evangelho para os judeus. Veio Hebreus, Apolo pregou para os hebreus, a carta aos hebreus.
para os que estavam na lei e saíam e vinham para o Cristo ressuscitado, que era a graça. Paulo pregou para os gentios e Apolo pregou para os hebreus. E Pedro, Tiago e João pregou para os da circuncisão, os judeus. Então ali naquela pregação, espalhando-se aquele evangelho, o conhecimento aumentou e muito na vida das pessoas. Então é isso, é um fácil entendimento. 5. E aqui, ó, aqui nessa época aqui, ó, era para selar o livro, que ia durar uns dias. Já lá em Apocalipse 22:10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Claro, tinha se cumprido já aqui. Aqui tinha caído já Jerusalém. Aqui já tinha sido estabelecido o tabernáculo espiritual. Então já não era mais para selar. E a religião fica quase 2000 anos. Você vê, de quando Daniel falou aquilo para se cumprir as 70 semanas, foram 490 anos mais ou menos. Correto? 490 anos. Aí se cumpriu, veio Jesus, voltou, julgou os israelitas. E quando foi falado, não cele as palavras da profecia desse livro, foi no ano 70 isso aqui. Ou foi durante o dia do Senhor, que durou do ano 66 até agosto do ano 70. Então 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Foi o tempo do dia do Senhor. Durou isso aí. Então, isso daqui não se sabe se foi o finalzinho lá em agosto ou pode ser no ano 68, 69, no início do ano 70, que foi falado isso aqui, para não selar mais, porque tinha chegado o tempo do fim. Você consegue entender? Então, no Daniel na profecia mandou selar até o tempo do fim. E aqui, como tinha chegado o tempo do fim, já não era mais para selar. E já se fazem quase 2000 anos. Então, quantas semanas tem de lá para cá? E a teologia fica aí ensinando que Jesus ainda vai voltar, que o tempo do fim ainda vai acontecer. Então, voltando lá, no 5, né? Então eu, Daniel, olhei e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e a metade de um tempo. Tudo isso aqui dá 3 anos e meio, tá? Passarão um tempo, tempos e a metade de um tempo. Um tempo era 7, a metade 3,5, 3,5. E quando tiverem acabado de destruir o povo santo, olha aqui, olha outro entendimento que é minucioso. E quando tiverem acabado de destruir o povo santo, quem era o povo santo? Eram os judeus. Estas coisas se cumprirão. Então, quando queria acontecer Daniel 12? Quando o povo santo fosse destruído. Voltando lá em Daniel 9, deixa eu voltar aqui. Veja que interessante aqui, Daniel 9, 24. Deixa eu ver aqui que eu já li para não ter que voltar lá, senão eu vou voltar aqui. Daniel, vou voltar lá, é melhor. Ok, ó, Daniel 9, 24. Olha aqui, olha que coisa interessante. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, as 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para os judeus, e para a sua cidade, para Jerusalém. Então, as coisas iriam acontecer em Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então você vê. Aí no 25, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem era o povo? Quem era esse príncipe aqui? Foi o general Tito e o exército romano, que veio com toda a força, com toda a fúria, com o entendimento de Deus para cumprir o juízo em cima dos judeus. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário. O fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram
determinadas. Então é você lendo lá, voltando lá naquele versículo, acho que é o 7, ó. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e a metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o povo santo. Quem era que ia destruir Jerusalém, o santuário, o povo? Era o povo de um príncipe que haveria de vir. Então isso daqui, quando o general Tito cercou Jerusalém no mês de julho de 69 e foi até o mês de agosto, 13 meses, se cumpriu essa destruição do povo santo dos judeus. Está lá em Ezequiel, capítulo 4 e capítulo 5, que fala dos 390 dias que Jerusalém foi cercada, foi sitiada. Está lá em Deuteronômio 28, do versículo 53 em diante, que fala sobre o cerco. Está em Lamentações, capítulo 4, sobre o cerco. Está em... papai, que eu ia falar aqui. Várias passagens. Agora deu branco uma passagem muito importante que fala sobre esse cerco aqui. Deuteronômio 28, 53 em diante. Lamentações 4. Isaías 29 fala sobre a lareira de Deus, que Deus mesmo cercaria o acampamento dos santos. Lá em quer ver? Deixa eu colocar aqui, já que a gente está batendo esse papinho, vai ficar meio longo esse coisa, mas não tem nada não. Isaías 29, olha que coisa interessante aqui, olha aqui. Você vê, a gente vai tendo esses conhecimentos, vai ligando uma coisa com a outra, ó. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano, deixe que as festas completem seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, lareira de Deus. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Aí vai tudo isso aqui. Foi quando Deus cercou Jerusalém. Então você vê que coisa interessante aqui. Então quando o povo santo, ó, e quando tiverem acabado de destruir o povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então isso daqui se cumpriu quando o povo santo foi cercado. Foi cercado pelo exército romano. Foi cercado pelo povo de um príncipe que haveria de vir, o general Tito. Aí você vê, ó, tanto que não está aqui, mas vamos lá em Lucas, quer ver? Olha, Jesus disse assim, ó. Claramente ele disse em Lucas 21, versículo 20 em diante, veja. Ele falou assim para os discípulos: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os discípulos que estivessem vivos, quando eles vissem o cerco a Jerusalém, então era para eles saberem que tinha chegado a destruição, que tinha chegado o fim, o juízo eterno contra os israelitas, que tinha chegado o tempo do fim, que estava se cumprindo Daniel. Aí, aqui eu vou pular aqui no versículo 22, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então, quando se cumprisse Daniel 12 ali em Jerusalém, então iria se cumprir tudo o que estava escrito a respeito daquela situação, sobre o cerco. Aí no 23 fala: ai das que estiverem grávidas. Olha aqui, ó. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra os judeus. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se complete, e Jerusalém será pisada por eles. 42 meses, 1260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana. Foi o que aconteceu em Daniel 12, 7. Isso daqui, ó. Então, você vê, você vai lendo vários versículos, mas muitos são enigmáticos, são enigmas, são ali para montar aquele enigma, são usado muitas figuras, da mesma forma que João usou. Aí você vem aqui, ó, então, quando iria se cumprir Daniel 12? E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ele respondeu, porque Daniel perguntou, né? Aqui, ó. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Aí você vai lendo aqui, e foi dito a Daniel, quando você vê
a destruição do povo santo, saiba que está sendo cumprida todas essas coisas. Olha que coisa interessante, você vê. 70 semanas estão determinadas, foram determinadas. 490, porque 70 vezes 7 dá 490, correto? Então dá 490 anos, simbolicamente falando, e para se cumprir a geração que Jesus disse, aqui ó, em Mateus 24, 33 e 34. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração que Jesus estava falando? Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Consegue entender? 420 com mais os 70 dá os 490, que é as 70 semanas ditas por Daniel. Mas onde você achou esse entendimento aí? Na Bíblia, nos escritos bíblicos, é o que está aqui. Sem precisar procurar nada, nem os livros escritos pelo reverendo Cuscuz, tem nada que presta. Daniel 12:8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, mas meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aqui, até o tempo do fim, olha que coisa, Mateus 24, versículo 1 e 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha o 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Do fim dos tempos. Então, aqui, até uma referência aqui. Então você vê que era, e ele respondeu, siga o teu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Quando foi na geração do ano 70, lá no ano 70, aconteceu, se cumpriu tudo isso e chegou o fim dos tempos. E, a partir do ano 70 para cá, se fez tudo novo, como está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Veja. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Quem falou isso? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem era o Alfa e o Ômega? Era Yeshua, Yahushua, Cristo. Ele é o único Deus. Não tem a Trindade. A Trindade não existe. Ele é quem fez todas as coisas. E no ano 70, então, foi estabelecido a Nova Jerusalém. 10. Muitos serão purificados, limpos e provados. Sabe o que foi isso aqui? Sabe o que foi isso aqui? Ó? Daniel 12:10. Muitos serão purificados, limpos e provados. Lembra que João Batista disse o que foi que ele falou? Ele falou, vem um mais poderoso que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo, foi o juízo do ano 70, durante o incêndio a Jerusalém, durante o incêndio que fez com que o templo fosse destruído até os alicerces. Muitos, aí se cumpriu isso aqui, muitos foram purificados, limpos e provados como ouro, como prata. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles a entenderá, mas os sábios a entenderão. Será que isso aí serve para os dias de hoje, hein? Será? Que as pessoas, você fala, você mostra, está escrito, as pessoas lêem, eles não entendem nada. Eles são doutores, mestres, teólogos, cheios de anéis, cheios de diploma, cheios de estudo e não entendem nada. Aí a gente, fazendo uma leitura simples, e confessando que acreditamos na palavra do nosso Criador, o nosso Criador que habita em nós dá esse entendimento. Claro e perfeito. 11. Depois do tempo em que o sacrifício de irado for tirado,
depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Ó, depois do tempo em que o sacrifício for tirado. Quando que aconteceu isso? Hã? Quem foi que tirou o sacrifício diário? Aonde era apresentado o sacrifício diário? Era no templo. E esse templo ficava onde? Em Jerusalém. Então aqui, ó, depois do tempo em que o sacrifício for tirado, a abominação desoladora foi estabelecida. O que foi isso daqui? Abominação. O que foi que Jesus disse lá em Marcos 13:14? Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que foi o abominável da desolação? Deixa eu colocar isso aqui na NVI, deixa eu ver isso como está. Veja. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou seja, a imagem de alguma figura de alguma estátua de alguma coisa que era abominável à religião deles, a Moisés, que nem a imagem do porco. Vamos dizer que o general Tito colocou um porco no templo, foi um sacrilégio terrível. Mas tudo indica que o sacrilégio terrível que foi colocado foi o busto, foi o antítipo do general Tito que ele mandou fazer e colocou lá dentro do templo. Aí eles usam Antíoco, Epifânio II lá, há 160 e poucos anos antes de Cristo, que ele destruiu uma parte do templo, lá ele colocou um porco, lá eles usam isso. Mas no ano 70 foi diferente. Então leva tudo a crer que esse sacrilégio terrível foi o busto, o antítipo de general Tito que ele colocou lá dentro para ser adorado. Então isso para eles foi um sacrilégio terrível. Então quando acontecesse aquilo, ó, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, quando aconteceu isso, chegou o fim, chegou a desolação, chegou a destruição. Chegou a cobrança de contas sem misericórdia. Sem misericórdia mesmo. Então foi isso daqui. Aí tem várias referências que se você olhar aqui, ó Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Como foi lá 3 anos e meio, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aqui foi general Tito. E que cidade que era essa? Era Jerusalém. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, quem iria fazer um acordo? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem era que ia fazer? O governante que iria vir, o príncipe que iria vir. Então ele iria fazer um acordo ali, superficial, com os judeus que frequentavam o templo, que adoravam o templo, que ofereciam sacrifício diário no templo. Então, ó, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então ele deu fim. Esse novo governante que chegou, ele fez um acordo que ia durar 7 anos, mas na metade dos 3 anos e meio ele quebrou aquela aliança, quebrou o acordo. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício. Aqui, ó, era no templo e a oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe é decretado. Então, ó, numa ala, num setor do templo, ele colocou algo que foi um sacrilégio terrível, que leva ao entendimento que foi o busto dele, o busto, tanto que se você procurar aí dar um Google, tem até o busto do general Tito, o antítipo dele. Então ele colocou lá numa ala. Você vê então que no meio da semana ele dará fim ao sacrifício. É o que nós estávamos lendo aqui no Daniel 12, no 10 ou no 11 aqui, quer ver aqui? Depois de abolido o sacrifício diário, tá vendo? Então, quem é que aboliu o sacrifício diário? O príncipe que chegou. E quem era esse príncipe? O general Tito, que cercou durante 13 meses Jerusalém. Então, Daniel 12 tem a mínima possibilidade de acontecer isso nos dias de hoje? Tem a possibilidade de Daniel 12 acontecer daqui a 5 anos, 10 anos? Isso daqui não é
o que a religião fala, que Jesus ainda virá, que acontecerá, não é uma grande mentira? Não é um grande engano? Tem cabimento? Você procura no Google, quem cercou Jerusalém vai estar lá, General Tito, exército romano. General Tito era o comandante. Quando que Jerusalém foi destruída? Está lá no ano 70, no próprio Google, está aí. Qualquer um pesquisar. Então você lê isso daqui, por isso que quando eu faço essas leituras aqui, eu não leio no literal, que as pessoas religiosos lêem no literal, eles ficam procurando dragão, que tamanho era a chama que saía da boca do dragão, que cor que era a unha do dragão, eles ficam no literal. Isso aqui não, isso tudo se cumpriu, tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. Não tem mais volta de Jesus, não tem mais Daniel 12, Daniel 9, Daniel 11, não tem mais nada para acontecer. Todas as profecias se cumpriram na cruz. Aí depois sobrou a profecia, que nessa profecia de Daniel, foi para o ano 70, foi para o juízo, foi para quando o povo santo fosse destruído, quando o sacrifício diário fosse tirado. Aonde foi tirado esse sacrifício diário, meu Deus do céu? Não foi lá no templo que havia em Jerusalém? Então não precisa fazer uma floreação, ficar floreando, olha que não sei o que lá, olha, conforme o historiador Nicodemos Cuscuz de Souza Santos, ele falou que uma pedra da ala direita do templo pesava 1.236 quilos e que isso são balelas, isso são narrativas inúteis, são falácias isso aí. Aqui basta você entender, depois de abolido o sacrifício diário, o que foi? Quem é que deu fim ao sacrifício diário? Nós acabamos de ler lá. Cadê aqui, Daniel? No 27, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quem foi que deu fim ao sacrifício? Quem foi? Não foi esse? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim será... Então aqui, ó, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então a cidade não foi Jerusalém, o povo santo aqui não era os judeus, o sacrifício tirado aqui, ó, o sacrifício e a oferta foi tirada, não foi do templo. E quem fez isso? A história conta, não foi o general Tito? Isso aqui não ocorreu no ano 70? Agora, pega-se dentro de um templo desse, que aqui no Brás tem um que cabe 10 mil pessoas sentadas. 99% ali são, uns 80% ali são ou analfabetos ou semi-analfabetos. E fala um monte de abobrinha, um monte de baboseira, passe um teatro todo carnal, e as pessoas caem nisso, caem no conto do vigário. Dá dízimo em dinheiro, dá oferta, dá carro, dá casa, dá tudo. Dá tudo. Porque não é fácil isso aqui para uma pessoa que é incrédula, porque todo religioso ele é incrédulo. Para uma pessoa incrédula é difícil ele entender isso aqui. Aí eu venho aqui com o maior prazer, o maior carinho, o maior amor do mundo. Aí chega cabeçudo aqui no comentário, vomitando conhecimentos teológicos, vomitando coisas religiosas. Eu lá quero saber, não me interessa. Porque para uma pessoa racionalmente que entende as coisas, quem é que tirou o sacrifício diário? Aonde que é que acontecia o sacrifício diário? Não era no templo? O templo não foi destruído no ano 70? E quem destruiu o templo? Não foi o exército romano? Precisa de exegese, de hermenêutica, de uma homilia toda especial para isso? Não basta somente você ler e crer? Que está escrito? Não é assim que está? Não é só você ligar as coisinhas? Religar e ligar as coisinhas? É mesmo, né? Peraí. Onde era oferecido o sacrifício diário? No templo. Onde estava o templo? Em Jerusalém. E quando foi destruído o templo? No ano 70. E quem destruiu o templo de Jerusalém? O exército romano. Um soldado de uma forma despretensiosa lançou uma flecha e na ponta tinha um foguinho, pegou fogo lá no templo. Você vê que aquele fogo foi um fogo tão poderoso que ele consumiu até os alicerces do templo. Pronto.
A solução, o solver da equação é isso, não precisa mais nada. Não precisa mais nada além disso. É só você acreditar na história, nos feitos, nas épocas. É somente isso. É somente isso. Acreditar no escrito. Versículo 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Zé Fini, foi isso dito na profecia a Daniel. Daniel, segue sua vida. No tempo do fim, será tudo retribuído. Mas Daniel viveu mais 490 anos? Claro que não. Era um enigma, era uma profecia. Bota uma coisa na sua cabeça. Profecias são palavras enigmáticas. Por que tem que ser enigmática? Porque somente o Espírito é que dá esse entendimento. No literal, se você quiser levar uma profecia no entendimento literal, ao pé da letra, você não entende. Se você quiser entender Apocalipse de uma forma literal, ao pé da letra, você não entende. Porque profecias não se entende de uma forma literal. Porque ela já é feita toda enigmática para que o Espírito de Deus, que habita em nós, venha a nos dar entendimento, venha a colocar os pingos nos is. O solver desses enigmas proféticas é o Espírito de Deus em nós. Mas para isso você tem que confessar ele em você. Para isso você tem que confessar que ele está no seu espírito. Para isso você tem que confessar Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que o tabernáculo espiritual dele está em seu espírito. E é ele quem dá esse entendimento. Passou disso, é religiosidade. Tá bom? Daniel 12, a grande tribulação. Por que não ocorrerá? Porque tudo já ocorreu. Tudo já se cumpriu. Tudo ficou lá no ano 70. E do ano 70 para cá, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Onde Deus mesmo, o próprio, habita em nosso espírito. Tá bom? Assim seja. Vou deixar com você essa mensagem. Espero ter sido útil. Ela ficou um pouco longa. Contribua com seu joinha. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho. E vamos em frente. Falando da palavra do Pai. Sem medo de ser feliz. Passando nosso entendimento conforme nós temos entendido. E esse entendimento nós acreditamos que é Deus quem tem nos dado. Valeu!